Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Segredos da Prosperidade. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre criatividade, hobbies e diversão. É uma área da vida também importantíssima e nós devemos ativar essa área. Nesse novo formato nós estamos trazendo episódios mais curtos com os segredos da prosperidade extraídos dos episódios que nós trouxemos os convidados. Então você pode conferir os episódios completos no YouTube, @GutierreBier, e também no Spotify, em Segredos da Prosperidade. Então, nesse episódio nós vamos falar sobre criatividade, hobbies e diversão. Criatividade. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que ela disse que ela tem muita coisa para lembrar todos os dias que ela tem que fazer, são os afazeres do dia, né? E eu disse para ela, olha, na realidade nossa mente, o nosso cérebro, ele não foi feito para armazenar dados. Deus nos criou para sermos criativos, né? Para termos criatividade. Então quando a gente está usando o nosso cérebro, que é essa máquina poderosíssima, da forma errada, né? A gente está acumulando informações, a gente está deixando o processador dele muito lento, e quando a gente precisa ser criativo ele não funciona. Então coloque no papel tudo que você tem para fazer no seu dia, tire da sua mente, tire da sua cabeça, coloque, anote no papel, né? E você vai fazendo sempre o que é mais importante no seu dia, né? Anotou 10 coisas, o que é mais importante? Faz aquela que é mais importante. Depois terminou aquela, faz a próxima mais importante. Depois a outra mais importante. E você vai chegar no final do dia, vai ter concluído todas as tarefas, vivendo o presente, fazendo uma tarefa de cada vez, né? E você vai deixar sua mente livre para ser criativa, né? E a criatividade, ela vem lá da nossa infância, né? Quando nós éramos crianças e nós tínhamos muita criatividade para brincar, principalmente na minha época que existia menos brinquedos, né? A gente brincava muito na natureza, na rua, então a gente, qualquer coisa que a gente encontrasse no chão, uma pedrinha, uma varinha, aquilo ali virava um brinquedo. Então era uma criatividade que a criança tinha, né? Então quanto mais a gente explorasse o nosso universo na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, mais criativo a criança seria, né? Então essa criatividade a gente vai perdendo ao longo dos anos, porque a gente vai entrando num sistema e que esse sistema vai nos engessando e vai nos tolhindo, né? Nos podando para que a gente não seja criativo e viva uma rotina, né? De afazeres diários e que tire essa nossa criatividade. Então a gente deve desenvolver a nossa criatividade e deve estimular as crianças também a serem mais criativas. Então criatividade é algo que todos nós devemos ter. E tem algumas profissões que exigem muito mais da criatividade, quem trabalha com artes, quem trabalha com muitas vezes com publicidade, com propaganda, com desenvolvimento de campanhas, que precisa criar desenhos, logos, né? Então tudo isso depende muito da criatividade. Então hoje a inteligência artificial tem trazido muitas facilidades, né? Com base em um arquivo muito grande de informações que é a internet, mas nós não devemos ficar só à mercê dessa inteligência artificial. Nós devemos ser criativos, e a nossa criatividade ela vem muitas vezes por essa conexão que a gente tem com a natureza. Então quanto mais eu me conecto com a natureza, quanto mais eu olho para as coisas divinas, para as coisas criadas por Deus, mais eu vou ser criativo. Os hobbies, o que são os hobbies? Os hobbies são aquelas coisas que a gente gosta de fazer, né? Que a gente... Muitas vezes tem pessoas que gostam de colecionar discos de vinil antigos, tem pessoas que gostam de dar uma caminhada na praia, tem outras que gostam de passear com o cachorro. Eu, particularmente, eu gosto de surfar, esse é o meu hobby. Então eu comecei a surfar muito tarde, eu já com 37 anos eu comecei a surfar, e por incentivo de um amigo meu. Você pode conferir essa história no episódio sobre criatividade, hobbies e diversão, que foi o episódio que saiu no dia 1º de janeiro, foi ao ar dia 1º de janeiro de 2024, e foi um episódio muito legal com dois grandes amigos meus aí, que a gente fez esse episódio e falando sobre criatividade, hobbies e diversão. E a gente falou muito sobre surf, falou sobre essa energia que é viver o nosso hobby, o esporte que a gente ama praticar e aquilo que a gente ama fazer nas horas vagas, né? Então ter
hobbies, né? Isso também pode se estimular as crianças desde pequeno, ter algumas atividades que ela vai se desenvolver mais. Tem algumas que vão se desenvolver para algumas artes marciais, tem outras que vão se desenvolver para dança, outras vão se desenvolver para esportes como skate, como o próprio surf, né? Então ver o futebol, então ver qual é o dom da criança, né, para que ela já possa ter um hobby ao longo de sua vida e possa ter desse hobby também, de repente, possa virar até uma profissão ou possa virar um esporte que ela possa praticar pela vida toda. Então, isso faz com que vá criando habilidades, né, tanto na criança quanto no adulto. Eu desenvolvi a partir do surf, né, eu comecei a surfar com 37 anos de idade, então foi bem tarde. Já faz em torno de 7, 8 anos que eu surfo, e esse surf, viver isso, né, me trouxe muitas habilidades. Eu mudei a forma do meu treino na academia, porque eu precisava ter mais resistência física no mar, eu mudei a minha alimentação, eu diminuí o peso, consegui reduzir o peso. Então, uma série de mudanças que aconteceram na minha vida em função de um hobby que eu iniciei. Então isso transforma vidas também, né? Ter um hobby é importantíssimo porque nos dá muito mais confiança, a gente desenvolve habilidades que muitas vezes a gente não tinha. Eu comecei a ter habilidades ou desenvolver habilidades que eu precisava para surfar, que antes não eram tão desenvolvidas. Então quanto mais hobbies a gente tiver, quanto mais habilidades a gente desenvolver, mais a gente vai utilizar isso também nas outras áreas da vida, né? Então é importante todos nós termos hobbies, até para que a gente possa distensionar a nossa semana, né? Que muitas vezes é uma semana forte, com muitos compromissos, trabalho, né? Família, tem muitas coisas para fazer, e no momento que tu está ali praticando aquele hobby, no estado presente, né? Vivendo aquele momento, você está relaxando, né? E tendo um momento de conexão consigo mesmo, né? Então é quando eu vou surfar, é quando eu me conecto comigo, quando eu estou lá no mar e vejo aquela natureza exuberante lá, e a gente consegue aproveitar toda a energia do mar para se conectar e reabastecer as baterias, né? A energia para poder seguir em frente. Então ter hobbies é importantíssimo. E se divertir, a diversão ela deve acontecer a todo momento. Eu nesse momento aqui, gravando aqui para vocês, eu estou me divertindo, né? Eu estou aqui fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, e a gente deve se divertir a todo momento. Então quando eu estou na academia, eu estou me divertindo, quando eu estou estudando, eu estou me divertindo, quando eu estou olhando para as minhas emoções, para os meus sentimentos, eu estou muitas vezes dando risada e me divertindo, vendo como eu tinha esse sentimento, essa emoção era um grande problema para mim, eu não conseguia superar essa fase, e hoje eu estou dando risada porque eu já consegui superar, eu já consegui dar a volta por cima, e hoje eu tenho novos desafios para poder cumprir. Então, diversão é algo que a gente tem que ter todos os dias, não dá para deixar para amanhã, né? A gente tem que fazer hoje, a gente tem que se divertir hoje. Então, esse criatividade, hobbies e diversão é algo que parece uma área da vida banal, uma área da vida onde a gente vai perder tempo, onde a gente vai praticar apenas um esporte, mas isso gera muitas reflexões. E como que eu estou lidando com a minha criatividade, se eu estou armazenando dados, ou se eu estou sendo criativo na solução de problemas e na resolução do meu dia a dia, né, com a conexão com as pessoas, se eu estou me divertindo com aquilo que eu faço, e se eu tenho algo que eu realmente amo fazer e que me satisfaz, para que eu tenha um encontro comigo mesmo. Então esse foi o episódio de hoje, falando sobre criatividade, hobbies e diversão no podcast Segredos da Prosperidade. Às vezes é através do nosso trabalho, da nossa empresa, do nosso negócio, que nós somos desafiados a ir para um próximo nível. Evolução. Na hora que a gente entender que o nosso negócio não é sobre o produto que a gente vende especificamente, não é sobre o serviço que a gente entrega, e sim sobre pessoas. Tem que ter fome. Fome por crescer. Você tem essas capacidades, você apenas precisa enxergar essa luz. Eu não sei o que te trouxe até aqui, mas você sabe. Baby bet, ayy, couple racks, ayy.
on him. Couple blacks, ayy, that's a fact, ayy. Throw it back, ayy, throw it back, ayy. And this one is for the champion. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the year, yo. Then I went did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them that the break is over. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them I ain't